Bom, pessoal, eu vou demonstrar aqui como que funciona o sistema de chamado criado inteiramente em metadados dentro do TOTUS RM. Antes de fazer a abertura dos chamados, é necessário algumas configurações aqui em tabelas auxiliares. É necessário criar uma área. Aqui, como exemplo, vamos criar a área de RH. Após criar essa área, devemos criar o grupo de atendimento e os atendentes. Aqui em grupo de atendimento, eu vou criar um de cadastro. E aqui dentro do grupo de atendimento, eu vou criar um assunto outros. Aqui ainda dentro da área de RH, eu vou vincular dois atendentes, na verdade. Um vai ser o mestre. Deixa eu ver com o mestre. E o outro vai ser o Itamar. Aqui de configuração é só isso. Para fazer a abertura do chamado, é bem simples também. Aqui o sistema demonstra o código do atendimento desse chamado, por quem foi aberto esse chamado, quando foi aberto o chamado e o status do chamado. Aqui na aba de atendimento tem a prioridade, aqui tem a área, as áreas que estão cadastradas lá nas tabelas auxiliares, a descrição, eu tenho o grupo que estão cadastrados naquela área, os assuntos. Este campo de atendente, ele para o usuário comum que vai abrir o chamado não vai ficar disponível para modificação. Só quem tem um perfil vinculado de chamado suporte vai conseguir editar esse atendente. Quando o usuário abrir o chamado, vamos preencher a solicitação aqui primeiro. Incluir como fumante a chapa. Vamos pegar uma chapa aqui. A Alessandra. O usuário vai salvar. O sistema automaticamente vai distribuir esse chamado para o atendente que possui menor quantidade de chamados. Esse chamado ainda pode ser que precise passar por alguma aprovação. O usuário que tiver vinculado no perfil também, um perfil específico de aprovação de chamado, vai conseguir modificar as informações nessa tela. E quando o suporte der a solução, ele vai simplesmente preencher as informações do campo da solução e encerrar o chamado ou enviar para validação. Encerrar o chamado, deixou marcado encerrar chamado e salvar, ele vai mudar o status e vai, através de cores, mudar a cor aqui também, para ficar mais visual. A vantagem de ser construído em metadados é que a gente pode fazer algumas automatizações, como por exemplo, nesse caso, eu abri chamado para que fosse incluído como fumante essa chapa 5.
Só que eu posso fazer diferente. Eu posso fazer uma coisa mais automática. Vamos fazer o seguinte, ao invés de ter um assunto outros, eu vou criar um outro assunto lá no grupo de atendimento do cadastro, que vai ser o assunto 001, por exemplo, que vai ser o assunto de alteração do cadastro fumante. Para essa automatização funcionar, eu vou ter que entrar no metadados de chamados, aqui no modelo de negócio. Aqui em estrutura de dados, eu vou criar um campo que vai ser a chapa, que a pessoa vai informar. É um varchar de 16 posições. Isso aqui vai ser visível somente na edição. E vai ter um outro campo que vai chamar executar fumante. Este aqui vai ser um boolean, porque vai ser um checkbox na tela. Vai ser visível na edição somente também. E só. Ok. Aqui em formulário, a gente vai editar o formulário de chamado. A gente vai criar um outro tab page. Fechar essas outras aqui. Essa tab page vai chamar automatização. E aqui vai ter o campo chapa que criou, o campo fumante que foi criado. Aqui chapa. Eu vou deixar como uma caixa de edição mesmo, que é mais simples. E o campo executar fumante vai ser uma caixa de seleção. Quando tiver marcado vai ser true. Quando tiver desmarcado vai ser false. Ok. Para isso funcionar, eu vou ter que parar o host, deletar o broker e iniciar o host de novo. Foi criado aqui uma fórmula visual vinculada ao gatilho antes de salvar o registro. Essa é a fórmula visual automatização. O que ela vai fazer? Ela vai verificar se esse campo chapa não está vazio e se esse flag executar fumante está marcado. Se essa condição for verdadeira, a fórmula visual será executada e o campo fumante na tabela appPessoa vai ser atualizado. Aqui no caso a chapa 5 está como 0, está como não fumante. Se a gente executar o processo no sistema e salvar, a gente vai ver que mudou para fumante. Assim, deixa de ser necessário entrar no cadastro, abrir o funcionário, ir lá flegar, salvar e fechar a tela. Aqui direto pelo chamado já vai ser possível já fazer a alteração. Aí, claro, aqui foi só um exemplo simples. Essa informação não está indo para o histórico, não está sendo gravada nada do que foi feito aqui. Aí tem outras validações que também devem ser feitas nessa customização nova que foi criada. Aqui é só um exemplo para entender das possibilidades que podem ser feitas usando esse chamado em metadados. E é isso. Qualquer coisa, entre em contato conosco. Muito obrigado.